Torcedor do Verdão, muito bom dia. Terça-feira aqui com muitas informações, novidades aqui. O Kleber Machado dando um show de análise aqui do Palmeiras, né? Que já tem jogo amanhã diante do Fluminense e também dos reforços aí que tá pra vir do Verdão, pessoal. Fique no vídeo até o final que tá muito interessante. E o Palmeiras ganhou do Cruzeiro por 2-0. Flaco Lopes fez o primeiro gol do Palmeiras e o Gabriel Menino vai fazer o segundo gol do Palmeiras. Por que você fala tanto mal do Flaco Lopes, Mauro Betti? Eu não falo, é artilheiro do Palmeiras na temporada. Não é o Endrick, ninguém vai ser o Endrick, mas é um jogador que, como disse o Abel, ele teve 3 chances, as mais fáceis ele perdeu, a mais difícil ele fez. E aí, tem polêmica de arbitragem também, né, Nadine? Teve, então. E aí, aí como eu disse, o gol do Gabriel Menino fazendo 2-0 para o time do Palmeiras. A classificação do campeonato está mostrando, como eu disse, o Botafogo. Nós estamos chegando a 18 rodadas, né? Nem todos os times têm 18 rodadas, mas 18 rodadas quer dizer que falta uma rodada para terminar o primeiro turno, metade do campeonato. E o Botafogo mantém uma vantagem de 3 pontos sobre o Palmeiras, de 5 pontos em relação ao Flamengo. Tem 2 vitórias, um jogo a mais do que o Flamengo. Tem 2 vitórias a mais do que o Flamengo, uma vitória a mais do que o Palmeiras. Então assim, se o Flamengo ganhar esse jogo a menos, que é contra o Internacional, ele vai a 37 pontos e fica entre os dois. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras terá mais 2 problemas de contusão no elenco para a próxima partida contra o Fluminense, quarta-feira, no Rio de Janeiro. Depois da partida contra o Cruzeiro, o lateral Mike e o zagueiro Murilo saíram machucados. O Mike teve uma lesão muscular, está fora do jogo de quarta-feira, e o Murilo torceu o tornozelo direito. Ele tinha se recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, agora torceu direito e é dúvida para esse confronto contra o Fluminense. A novidade é a volta de Richard Rios aos treinamentos. Depois da folga da Copa América, ele já fica à disposição para esse jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Na partida contra o Cruzeiro, o Palmeiras teve pela primeira vez como titular, depois da cirurgia no joelho, o atacante Dudu. Ele ficou 66 minutos em campo, deu 4 cruzamentos, 1 chute para o gol. Depois de 11 meses, Dudu voltou a ser titular e falou sobre essa situação. Vamos acompanhar. Feliz, né? Muito gratificante. Acho que quando eu ponho essa camisa do Palmeiras, eu me sinto leve, solto, né? E infelizmente teve essa contusão que deu um pouco aí, um passo para trás aí um pouco nos meus jogos, na minha vida aqui dentro do Palmeiras. Mas agora eu pude voltar a jogar de titular. Agradeço o carinho da torcida que tem feito por mim nesse meu retorno, né? Acho que primeiro o Fluminense, né? Tem grandes jogadores, acho que não estava vivendo um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas agora na rodada já conseguiu uma vitória fora, importante, contra o Cuiabá, atual campeão da Libertadores, então a gente tem que entrar com muito respeito, bem focado, porque a gente tem os nossos objetivos dentro do campeonato. O Dudu ainda busca seu primeiro gol após esse retorno da cirurgia no joelho. Contra o Fluminense no Rio de Janeiro, Palmeiras tenta quebrar uma sequência de 6 jogos sem vencer o tricolor carioca jogando no Maracanã. A última vitória foi em 2017. Com o técnico Abel Ferreira, Palmeiras ainda não conseguiu vencer o Flu fora de casa. Nesse período, 6 jogos com 4 derrotas e 2 empates. Obrigado, Vinícius Nicoletti. Adversário do Palmeiras na próxima rodada, o Fluminense conseguiu passar um jogo sem ser vazado. E justamente na estreia de Thiago Silva. Outro jogo no sábado, um pouco mais tarde, sábado à noite no Allianz Parque. O Palmeiras conquistou mais uma vitória. Fernando Praz, Palmeiras que tinha algumas baixas para esse jogo, né? A mais séria, o Estevão, vai ficar um tempinho aí fora. O Piquerez também, né? O Piquerez, na verdade, vai ficar um tempão fora. Talvez não jogue mais na temporada de 2024. Mas, contra o bom Cruzeiro, o Palmeiras fez um primeiro tempo de manual, né? E mais uma polêmica, né, Plínio? Depois a gente vai falar também. Ah, já tá no gatilho também. O João já tá coçando as mãos. Essa não é polêmica. Plínio, o Palmeiras, a gente vem falando... Eu tô há 2 anos na ESPN, né? Nesses 2 anos, quantas vezes eu vi, o Palmeiras perdeu fulano, perdeu ciclano, aí daqui a pouco se reinventa, surge um jogador, surge uma variação tática. Ressurge um jogador. Ressurge um jogador. Dudu bem, Rafael Veiga bem. Dudu jogou muito bem, Dudu jogou muito bem. O Dudu, assim,
E é a mesma coisa que o Coutinho. Felipe Anderson bem. O Felipe Anderson, no primeiro jogo que ele entrou, assim, pode ser... Contra o Botafogo. Pode ser empolgação nossa. Vanderlan bem. Mas a gente vê que ele tem uma qualidade diferente. O toque na bola dele é diferente. Mas 2 jogos, cara. Não, a gente vê que ele tem qualidade diferente. 2 jogos, Prazão. Se vai dar certo. Como ou você vai não. falar isso? 2 jogos você já tá tirando a conclusão de que ele vai ser esse imediatismo é que mata a gente, cara. Aí, a desonestidade intelectual é isso, né, Lugano? Explica pra ele. É isso. Esse que eu me refiro. É isso que eu me refiro. Vou ter que te dar. O Lugano fala desonestidade intelectual e ele fala estelionatário. O que você fala? Estelionatário. Um cara que te engana Não, e você tem uma palavra estelionatário tem um complemento. Como é que é? Sentimental, ele fala. Não, sentimental. Eu que sei, tanta coisa faz o que... Aí é o amigo turco. Aproveita tanta coisa que até ele esquece. Aí é o amigo turco do Tinder. É verdade, do Luga. Mas, assim, então, o Palmeiras vai se reinventando, cara. O Palmeiras, tu vê, ele tá sempre lá na ponta. Mas o Cruzeiro é um bom time com essas peças. Porque, assim, o Cruzeiro já vem bem, né? A expectativa da gente é que com essas peças ele consiga ficar mais forte ainda. Mas o que a gente brinca, né? Que o Cruzeiro que chegou nessa posição é o Cruzeiro do Ronaldo. Sim. Que a torcida do Cruzeiro massacrava, xingava. Contratações mais comedidas. Mas é o Cruzeiro, é o Cruzeiro que trouxe até aqui. Agora vai começar a botar um tempero, né? Mas o Cruzeiro que tá com essa pontuação aí, os caras estrearam segundo jogo, né? De alguns. Então, assim, os outros 15 jogos foi o Cruzeiro do Ronaldo. E é um time que vem muito forte também. Mas com novas ideias, né, Prazão? Com novas ideias. Não, mas a pontuação o Cruzeiro da era feita. Ronaldo era um Cruzeiro que não tinha esse padrão de jogo, essas ideias. Mas o treinador é da era Ronaldo. Não, ele disse que as contratações ainda não assim, jogaram, as entendeu? contratações... O treinador, a cultura. A contratação que está iniciando jogos... É o Cássio. Por enquanto é o Cássio. O Matheus Henrique e o Lautaro entraram nos 2 jogos. É isso que eu digo, E o Caio Jorge estreou. O Ronaldo era tão criticado porque não tinha competência. O Ronaldo é um time competitivo, falei. A base toda dele, sim, lógico. No final do primeiro tempo, nesse muito bom primeiro tempo do Palmeiras, o Cruzeiro comemorou um gol. Depois descomemorou porque aquele VAR inconveniente resolveu aparecer. A gente até passou pelo lance, depois a gente vai mais uma vez mostrar. Lá atrás existe uma disputa de bola entre o Lucas Silva e o Aníbal. Depois toda a jogada transcorre até o Lucas Silva empatar o jogo. Olha aí, ó. Zé. O árbitro em cima, super em cima do lance, foi chamado pelo VAR. Eu vou dar o nome... Vou dar nome aos bois aqui. O árbitro é o jovem David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, e o VAR é o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. VAR FIFA, que chamou o jovem David Oliveira no Allianz Parque lotado, com todo mundo vendo a imagem, e aí você sabe o que acontece, né, Fábio Luciano? O árbitro pipoca. É isso, né? Assim, na minha Rodrigo opinião. ferrou o Davi. É isso. Na minha opinião, assim, não é lance pro VAR. O árbitro está muito perto da jogada, tem uma disputa. E, enfim, aí é o que você colocou, né, Plirra? Aí o VAR chama, o árbitro é obrigado a ir no monitor. O jogo dentro, né, do campo do Palmeiras, né? A imagem aparecendo. E aí é você lutar. A partir do momento que você é chamado para ver o lance, é você brigar com a imagem, né? Enfim, aí você vai ver de vários ângulos, você vai ver que pode ter tido um contato ou não. A nossa discussão foi falta? Poderia ter sido, pode ter sido, se o árbitro marcar em momento. Né? Não foi falta. Um lance interpretativo. Não foi falta, não. É isso aí, Luga. Para mim também não foi falta. Não, mas uma vergonha do VAR, ou seja, vergonhoso que o VAR interfira assim no resultado do jogo. Eu fico pensando nos 11 jogadores de Cruzeiro, né? É um momento ideal para empatar o jogo, né? Sim. Todo momento ideal para fazer um gol. Mas acréscimos do primeiro tempo. Todo momento ideal para fazer um gol. Mas é um ótimo momento. E nenhum momento é bom para que te roubem um gol desse jeito. Esse filho é seu. Esse filho é seu. Esse filho não é meu. Esse filho é seu. Não, mas vamos falar sério. Isso aqui é preocupante, realmente. E desnecessário. Até para Palmeiras. Palmeiras fez um grande jogo. Eu vou fazer um teste aqui. Você prefere empatar um jogo aos 30 do primeiro tempo ou aos 48? Tudo bem, mas tanto faz. Na casa do aniversário. Fábio Santos, fala a verdade. Mas tanto faz, André. Não faz que nem o Davi, não pipoca. Não, André. André, vamos falar do lance em si. Não é falta. Transcorrem 10, 12 segundos até que o cara faz o gol.
assim, vai contra a essência do jogo, né? Porque Palmeiras tem muitas etapas para defender esse ataque. O Cruzeiro tem que fazer muito mérito para fazer o gol. Então vai contra a essência do jogo, né? Eu falei no ano 2017, o VAR chegou para prejudicar o futebol, para achar lances interpretativos que antes não tinha. Hoje o juiz, tanto no campo como no VAR, tem dar a seta para ele interpretar o que ele quiser, quando ele quiser. Como futebol é um esporte de contato, dois corpos em movimento que lutam por um espaço, sempre foi assim, vai ter sempre contato. Então o VAR e o juiz, quando ele quiser, no jogo que quiser, vai achar um pênalti, uma falta, uma vermelha, anular um gol. Então eu acho assim, vergonhoso. Eu sou da campanha que os jogadores do Brasil têm que começar a fazer como na Suécia e na Inglaterra, eliminar o VAR e o dinheiro, os milhões que eles gastam no business do VAR, talvez usar para deixar o campo melhor. Ou deixa o VAR porque realmente é impedimento. Mas, juro por Deus, nada contra o impedimento aqui a gente... nada contra a Palmeiras, porque... Mas impedimentos tem muito. Os impedimentos, se a gente for pegar os... Mas a tecnologia utilizada no Brasil é uma porcaria. Fernando, não é tecnologia. A tecnologia, não existe tecnologia. Não, do impedimento. Do impedimento sim. Então, do impedimento. Você viu na Euro? Sim. Sou impedimento. Mas, assim, este lance, eu acho que até prejudica o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou bem e até talvez ganhou o jogo igual. Desvaloriza a vitória do Palmeiras. É um desastre. Desnecessário. Além de alimentar teorias de... Preocupante. Antes que se entre em teorias de texto, né? Teorias de texto. Aliás, que eu acredito. Daqui a pouco eu quero saber teorias de texto. o que vocês acharam da denúncia de hoje do Luga, texto. É que não tem aí. Mostra o lance de Vasco e Palmeiras, um lance idêntico, só que pro Vasco. Aconteceu a mesma coisa, anulou o gol do Palmeiras. Então não tem, cara, não é que ele favorece o Palmeiras. E aonde foi o jogo? No Allianz Parque. Time que soma o mesmo. Time que soma time grande, sempre time. Mesmo lance na mesma região do campo com a mesma final. Gol. Fernando, gol do Vasco. Fernando, eu sempre falo para você. O juiz em Brasil, na Copa América, no Mundial, na Libertadores, ele não entra no campo para fazer justiça. Ele entra para fazer sua carreira dentro do futebol. E para isso tem que fazer política. E para isso ele não pode errar. E como explica? Não pode errar contra os times, ou seleções, confederações que tenham mais força política nesse momento. Por isso na Europa nunca ninguém erra contra Real Madrid. Por isso na América do Sul ninguém erra contra a Argentina, porque domina a Conmebol. Por isso no Brasil nunca vão errar contra Flamengo, contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras e ante São Paulo. Hoje estamos fraquinhos. Hoje estamos sendo prejudicados. Hoje estamos fraquinhos. Tem que pedir pro Joãozinho botar. É verdade. E o VAR que faz? O VAR legitimiza. Pero pensa um pouco, o VAR legitimiza. Tu viu o lance que eu tô falando? O VAR não me lembro, de Vasco não lembro. Mas eu lembro, por exemplo, ano passado. Senão a gente não vai. Para. Não, senão a gente vai perder tempo. O ano passado, Cruzeiro Palmeiras, Cruzeiro perde no Allianz, uma falta inventada. São Paulo e Palmeiras. Minuto 48. São Paulo e Palmeiras no Allianz. Palmeiras prejudicado. Não tem, cara. Quando? Teve 10 a falta do Palmeiras. Não tem. Teve 10. O John Textor deu uma entrevista pro Globo Esporte. Sim. Pro GE. E perguntado se ele não havia achado nada estranho em nenhum jogo do Botafogo naquela derrocada no Campeonato Brasileiro passado, ele respondeu: sim, notei. Detectei que alguns jogadores do Botafogo participaram de manipulação do resultado de uma partida. Esses jogadores não estão mais no clube, inclusive. Saiu bastante gente, né? Mas, de qualquer maneira, gerou suspeita em todo mundo que saiu. Todo mundo que saiu. O que você considerou dessa declaração do Textor? Plirra, assim, outros episódios aconteceram, né? Vai ser mais específico nisso. Eu achei uma grande covardia, Plirra. Uma grande covardia com aqueles que saíram. Mais uma, porque, né, assim, mais uma, porque é isso aí. Porque nada que ele falou foi provado. E eu falei aqui, bom, se tudo que ele está falando realmente for verdade, ele merece uma estátua, porque ele está fazendo um grande bem para o nosso futebol, né? Porque se realmente está acontecendo isso, a gente aqui, como comentaristas, como apaixonado por futebol, o torcedor que paga o seu ingresso, está sendo usado como marionete de algo muito ruim. Mas nada foi provado. Então eu estou falando baseado em que nada foi provado. E mais uma vez, ele aponta o dedo para um profissional de futebol, para um pai de família, expõe esses jogadores, Plirra. Então, assim... Não, apontou para ninguém, né? Não, apontou para todos que saíram. Fez assim, é isso, para todos que saíram. Então, assim, eu consigo só usar essa palavra, Plirra.
Eu acho que é uma grande covardia o que ele está fazendo com alguns jogadores sem ter realmente as provas. Eu tenho dúvida se para ele manipulação significa o mesmo que para nós. Só pode ser isso também. Eu agora estou tendo dúvida do que ele... O que ele quer dizer é arranjar campeonato para um time, determinado time vencer. Não sei, o que ele quis dizer é que o Botafogo perdeu algum jogo naquela campanha, que o Botafogo acabou perdendo alguns jogos, porque os jogadores foram manipulados para isso. Não deixou entender qualquer coisa. Eu acho que ele quer falar que a inteligência artificial identificou que o jogador jogou menos que o outro e fisicamente teve deficiente. Não é possível. Não, mas é uma declaração irresponsável. Não, é uma barbaridade o que está falando. Eu quero entender... Mais uma, né? Acho que esta é a pior de todas. Ele tem certeza que aqui é terra de ninguém. Esta é a pior de todas. Eu acho que ele acontecer, eu acho assim, se realmente isso não aconteceu, e a gente tende a acreditar que não, eu acho que o que caberia em muito são todos os jogadores que ele acusou entrarem com uma ação contra ele. Mas ninguém perguntou para ele o que significa manipulação. Ele atacou até o STJD. Ele falou que levou as provas do STJD e não deram moral para ele levou na polícia para pessoas sérias. Ele atacou todo mundo. Ele atacou o São Paulo, ele atacou o Palmeiras, ele está atacando agora o próprio Botafogo. Não acontece nada. Não, e ele também tira, ele arruma mais uma, como você mesmo falou, Prazão, ele arruma mais uma desculpa para não tira mais um peso das costas dele, né? Então, assim, de falar assim, bom, eu investi, eu fiz tudo, os jogadores do meu time entrar no São Paulo, pra gente não pular o São Paulo do programa de hoje, o Palmeiras pegou certamente os dois adversários mais difíceis possíveis nos mata-matas aí que tem pela frente. Na Copa do Brasil, o Flamengo, na Copa Libertadores, o Botafogo, né? São os 3 times mais fortes do Brasil, para mim, os 3 times que vão brigar pelo título brasileiro. O Palmeiras já começa no aspecto físico a ter baixas, a ter dificuldades, a gente já citou algumas. E tem outras, né? O Mike sai desse jogo contra o Cruzeiro machucado, o Murilo torce o tornozelo, acho que volta a ter um problema no tornozelo, desfalques para a primeira semana no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Mas, para essa sequência de Botafogo e Flamengo e Botafogo, como é que o Abel vai ter que se virar? Nos 30, literalmente. É um desafio tanto. Ele vai ter que tirar mais uma carta da manga, né? Um coelho da cartola, porque é difícil. E aí, assim, a gente fala antes, porque depois se cai fora de alguma competição e vai falar do calendário, vai falar que é um absurdo. Se prioriza alguma. Tem a Copa América e não parar o campeonato. Poupar, que é um absurdo poupar. Cara, como que não? Como que não? Não tem como, cara. Não tem como, é um absurdo. E assim, e tu falou, 2 jogos, Palmeiras e Botafogo. Absurdo. Palmeiras e Flamengo, absurdo. A gente já teve uma amostra na semana passada de um desgaste, uma intensidade, né, Praia? Será que a gente não podia arrumar melhor esse calendário, cara, pra botar uma luz maior nesses jogos, cara, do que botar assim agora sem Piquerez, sem Mike, sem Murilo, daqui a pouco sem não sei o quê. Aí daqui a pouco vai acontecer isso com o Flamengo também, vai acontecer isso com o Botafogo, perdeu o Júnior Santos, né? Sim. Então assim, cara... Se joga menos, ganha menos também. Se joga menos, também ganha menos. Não. Então, na Europa, porque está feito assim, mas aqui precisa... Né? Não, tá demais. Mas eu sou gringo. Eu sou gringo. Eu sou gringo e quando vim ao Brasil... Fábio, quantidade não é qualidade. O primeiro que eu sabia quando vim ao Brasil é que você joga no maior país do mundo. Mais por um show que tem todo final de semana ou um show? O que eu acho é que o calendário ele estrangula mesmo, mas é porque o calendário é produto... É muita vaga. O calendário é muita vaga. É muita vaga solta. O calendário é produto... O time fica em 14º e tem vaga em alguma competição. Porque o maior país do mundo... Zupac, começando com essa luta pelo título, a gente viu que existe um bloco razoavelmente coeso de alguns times, mas há quem olhe e fale, todos são capazes, todos têm objetivos importantes, mas título mesmo, Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Você faz parte desse grupo? Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Por enquanto, sim. E acho que a gente não precisa ser definitivo. E esse era o discurso que a gente tinha rodada após rodada no campeonato do ano passado. Quando a gente falava que, até o presente momento, o único time que era candidato ao título era o Botafogo. Até que isso mudou. Até que o Palmeiras se apresentou, até que o Flamengo se apresentou, até que o Atlético Mineiro se apresentou e o Botafogo, né,
perdeu o título. Então, até o presente momento, existe uma diferença clara entre o trio que briga pelo título e os demais postulantes que hoje brigam do G4 para o G6, para as últimas vagas de Libertadores. Nada impede que a gente tenha no segundo turno uma arrancada espetacular do São Paulo, que seja, e ele se junte, caso os três baixem o ritmo. Mas hoje existe uma diferença, porque eles são os três times que jogam o melhor futebol, eles são os três times que têm os melhores valores individuais e os melhores elencos na minha visão também. Então, por isso caminham, e com jeito de jogar diferente. Botafogo e Palmeiras se assemelham um pouco mais em alguns aspectos, o Flamengo tenta praticar um outro tipo de jogo, mas são, com louvor, as três melhores equipes da competição. Os três jogaram no sábado e foram 3 jogos interessantes, bem diferentes, mas interessantes de acompanhar. Quanto essa questão está associada, de dividir esses 3 times em relação aos outros protagonistas, está associada ao elenco e ao que conquistaram nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, mas ao mesmo tempo, o bom momento 23, que a gente sabe que o Botafogo teve, e ainda uma melhoria de elenco para 24, quanto é isso? E quanto é a performance em si? Quanto tem a bola apresentada em comparação ao resto? Cada um tem as suas razões, né? Um pacote de razões para cada um desses 3 times. E eu acho que são circunstâncias diferentes, né? O Botafogo é o trabalho mais novo entre essas 3 equipes, Flamengo, Palmeiras, Botafogo. O Palmeiras é o time que ganha há mais tempo consistentemente no Brasil. O Flamengo é a equipe que tem montado há muitos anos o melhor elenco e nem sempre consegue colocar em campo o melhor time, no sentido de ganhar, né? Então, são situações bem distintas em termos de condução do trabalho. São 3 técnicos aparentemente muito bons, todos os 3, embora a amostra que a gente tenha do técnico do Botafogo, que deu uma escarregada muito forte depois do jogo. Sim. Não sei se cabe a discussão aqui em algum outro momento, mas vamos continuar no tema principal. A amostra que a gente tem do trabalho do Arthur Jorge é a menor. O Tite é o melhor técnico nascido no Brasil há muitos e muitos anos, trabalhando aqui, depois seleção, ficou um tempo fora, voltou. E o Abel Ferreira é o maior conquistador de títulos do momento futebolístico que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Um treinador, embora ainda esteja no começo da sua carreira, que tem um nível de controle de elenco e capacidade para manter motivado um grupo que já ganhou tanto, que não é normal. Nós precisamos sempre relembrar que o Palmeiras continua ganhando com ele e aparentemente será candidato a tudo nessa temporada de 24 também. Então são trabalhos em estágios diferentes que têm mostrado uma qualidade muito parecida, muito semelhante até agora no Campeonato Brasileiro. Não à toa a pontuação que esses times têm e a alternância deles ali como líder do campeonato, ou pelo menos entre os líderes do campeonato. Então é uma coisa muito boa e muito interessante, porque no ano passado, como disse o Gustavo, a essa altura a gente estava num período em que a gente se perguntava, mas o Botafogo vai ser controlado por alguém? Ele vai... A gente estava no final do primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Foi o recorde que o Botafogo estabeleceu. O time desse ano é melhor que o do ano passado. Melhor de ver jogar, mais difícil de ser enfrentado, mostra mais capacidade para se sentir bem nessa posição de postulante a um troféu e tem um treinador que entendeu, aparentemente, as dificuldades do futebol no Brasil e está conseguindo lidar muito bem com elas. O Palmeiras é aquilo que a gente conhece há muito tempo, não é uma equipe brilhante em todos os momentos, mas o Abel toca esse time do ponto de vista coletivo com brilho. E o Tite no Flamengo mostrou em alguns momentos nesse ano um potencial muito próximo daquilo que a gente imaginava que o Flamengo poderia fazer. Aí teve um período em que a gente tinha que olhar para o Flamengo principalmente de uma outra maneira, porque havia muitos jogadores fora. Agora esses jogadores estão voltando e se espera que o Flamengo volte a acelerar também. Zupac, a gente tinha uma pergunta há pouco na tela que era quem pode se intrometer. Eu acrescento 2 em 1, não gosto disso, mas 2 em 1. Dos 3, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, tem alguém que você hoje gosta mais de ver jogar? Não estou nem dizendo se é o melhor, é gosto mesmo. E se alguém pode furar essa bolha?
Eu tenho gostado muito do jogo do Palmeiras e acho que isso está muito ligado, primeiro, à ascensão do Estevão ao time titular, e hoje ele infelizmente está machucado, e a perspectiva continua alta com os reforços que chegam. Botafogo, quando joga bem, joga muito bem também, né? O Flamengo, quando joga bem, é um time que costuma dar espetáculo quando joga bem. O Botafogo, quando joga bem, é muito agradável de ver. O Palmeiras, na minha visão, é quem tem mantido a média, o nível de atuação mais alto. Até quando perde, como perdeu para o Botafogo, fez um belíssimo jogo, né? Então, dos três hoje, eu tenho gostado mais do nível de jogo que o Palmeiras vem apresentando. E olha que o Palmeiras passou até um mês e meio atrás, um mês, sei lá exatamente quando, uma baixa técnica. E a gente falava aqui sobre a baixa técnica. E o Palmeiras recuperou, atingindo um nível bastante interessante. Quem pode entrar nessa briga? Olha, acho que se o São Paulo embalar, São Paulo contar com seus jogadores, São Paulo tem sofrido com lesões, né? Mas o São Paulo com o seu time completo e mantendo o nível dos melhores jogos do Zubeldia, era um time que eu desconfiaria que pudesse entrar nessa briga, mas para entrar nessa briga, são duas coisas que tem que acontecer. Não basta o São Paulo, no caso, tá? Sim. O São Paulo manter um nível de regularidade muito alto. Os três da ponta tem que abrir brecha. E será que vão abrir brecha, né? Não sei. Tem um fator que eu tô curioso para ver qual é o impacto que vai ter, que são as Copas. Exato. Porque os três, eles estão ali na briga na Copa. O Palmeiras... o Palmeiras está entre a... O Palmeiras está, na verdade. O Palmeiras olha para um lado, tem um na Copa. O Palmeiras olha para o outro lado, tem um outro em outra Copa. Qual é o impacto que isso vai ter? Não sei. Mas para alguém furar essa bolha, não basta alguém render o que eles rendem. É preciso que eles deixem de render. E, por enquanto, não é o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, essa coisa das Copas. Tanto esses confrontos diretos, como um calendário pesado para quase todos esses, né? A gente tem o São Paulo nos 2 mata-matas, o Fortaleza, o Galo... O Bahia não. Fortaleza caiu na Copa do Brasil. E o Bahia não tem competição Comebol. Sim. O Palmeiras tem clássicos nacionais nas duas competições. Exato, com esse trio. Com os adversários diretos, é isso. Isso vai ser interessante, hein, André? Eu acho que esse mês de agosto responde, não é definitivo, mas eu acho que é aquele momento da São Silvestre, da subida da Brigadeiro, que a narração, que tem ali os 6, 7, ficam uns 2, 3, entendeu? Eu achei que você fosse puxar para analogia para o basquete universitário americano. O Final Four? Que tem o March Madness, né? o Augusto. É o Augusto Crazy louco. August. Vai ser o Augusto louco com o futebol brasileiro. Para a gente arrematar, a gente vai continuar falando desses times, obviamente, até em contextos individualizados, mas, André, para você a mesma pergunta. Quem você acha que pode, assim, se intrometer? Assim, por feeling mesmo. Poder, todos podem, mas quem você acha que tem mais condições? E dos três, quem você gosta mais de ver jogar? É complicado responder a sua segunda pergunta. O time desses aí que mais me chamou a atenção, desses três que a gente vem discutindo, que mais me chamou a atenção, mas isso pode ter sido pelo fator surpresa, por não esperar vê-lo atingir esse nível, foi o Botafogo. Mas o Palmeiras tem sido isso há tanto tempo que a gente precisa se policiar um pouco em relação mas que novidade há nisso? O Palmeiras jogando bem, brigando em cima, sendo competitivo, um time difícil de ser derrotado. Perdeu alguns jogos, tem perdido mais esse ano no campeonato, né? Do que era comum. Em relação a números, eu acho que tem um pouco de irregularidade. E o Flamengo é aquele time que você olha quando o Flamengo joga e você sempre, aí sim, espera ver algo que te chame muito a atenção. A grande atuação do Flamengo nesse ano foi aquela goleada sobre o Vasco e foi um atropelamento tamanho e os gols foram saindo que você nem necessariamente parou para pensar se o Flamengo estava jogando tanto futebol naquele dia. O que ele estava fazendo era, assim, algo que não era normal. Tanto que é um resultado histórico, né, do ponto de vista de um placar estabelecido pelo Flamengo contra o Vasco. Essa foi a maior goleada da história. Mas, assim, o time que mais me agradou, acho que por um fator surpresa, porque eu não esperava, foi o Botafogo. E quem eu acho que pode se intrometer é o Atlético Mineiro. Porque não foi normal o que aconteceu no período em que o Atlético estava desfalcado dos seus jogadores que serviram na seleção e muita gente se machucou. Houve um jogo em que, né, por uma questão disciplinar, não teve nem Paulinho nem Hulk. O Atlético se colocou num rolo, num buraco durante esse período. E a minha impressão é que, à medida em que as coisas se normalizarem, o Atlético pode oferecer perigo de novo.
Vamos fazer o seguinte, fã de esportes, eu disse que a gente vai falar em contextos individualizados. O Galo, por exemplo, a gente vai falar desse quarteto ofensivo, Bernard, Scarpa, Hulk e Paulinho, no jogo contra o Vasco da Gama. A gente vai falar do Flamengo, o Landim, presidente Landim, falou sobre Gabigol de novo com declarações fortes. Mas e a história do John Textor em relação a jogadores do Botafogo envolvidos em manipulação de resultado? Entrevista ao GE, Globoesporte.com. Vamos lá, vamos falar... A gente viu o Textor atirando para tudo que é lado, mas essa era uma frase que foi atualizada. Porque antes eram tudo que é lado, Zupac, que não envolvia o Botafogo. Agora é atirar, inclusive... Assim, eu nunca vi isso. Nem o que ele fazia antes, nem hoje. E é aquilo que a gente já falou, que se provar, uau, que revolução no futebol brasileiro. Mas pela forma como ele conduziu esse caso, chegou aquele momento que ninguém acredita muito. Como é que você recebeu a novidade do caso, a novidade do dia? Bem, assim, eu recebo mais como uma estratégia do que propriamente como algo que ele queira levar adiante nesse sentido. Porque as coisas elas foram acontecendo em num diferente ritmo, né? Porque no primeiro momento a acusação do Textor era contra a arbitragem. Né? Ele tinha o relatório da arbitragem. E aí o relatório da arbitragem, evidentemente, não colou, porque ele era inconsistente. Foi divulgado, era inconsistente. Aí depois veio o relatório dessa empresa, da Good Game, né, que ele contratou, que era o relatório de manipulação por parte dos jogadores. E esse relatório não colou, porque ele é inconsistente. Por mais que ele traga, e eu estava lendo a entrevista que ele deu para os companheiros do GE, foi uma entrevista muito boa, assim, do ponto de vista do material jornalístico. Boas perguntas foram feitas, ele deu algumas ótimas respostas, e ele explicou muito o que ele entende ser uma prova incontestável de que o relatório ele é verídico, ele é plausível. E ele traz vários elementos sobre a aceleração do jogador, quantos milissegundos o jogador demora para fazer tal gesto e qual o movimento que ele faz para executar tal recurso técnico e que se os jogadores não fizeram esse recurso, eles entendem, o relatório entende que há um propósito nisso. Enfim, esse relatório não colou, porque ele é inconsistente. Embora existam essas métricas todas, ele faz pouquíssimo sentido. E aí, qual que era a justificativa para esse relatório dos jogadores não colarem? Então quer dizer que ele conseguiu enxergar vários jogadores que manipularam o jogo, mas nenhum do time dele, só do time contrário. E aí veio, então, o terceiro passo, né? A arbitragem não colou, relatório dos jogadores também não colou, porque, poxa, todo mundo manipula, menos o seu. E aí vem o terceiro passo. Não, mas tem até do meu, sabe? Tem até do meu. Isso, para mim, é estratégia. Assim, eu já cheguei a achar, em vários momentos, nos primeiros momentos de toda essa discussão criada pelo John Textor, que o intuito era tumultuar. Hoje eu já acho algo um pouco diferente. Eu penso que ele acredita nisso. Eu tenho a impressão que o John Textor acredita em tudo que ele está falando. Que ele não está falando só para causar. Que ele acredita em tudo que ele está falando. Da mesma forma que tem gente que realmente acredita que a Terra é redonda. E a Terra não é redonda. A Terra Exato, a Terra é plana. Evidentemente que a Terra é plana. A Terra e a bola são redondas. Tem gente que diz que a Terra é plana. Mas tem gente que fala porque acredita. E hoje eu tenho a impressão que o Textor acredita no que ele fala. Mas é tudo muito inconsistente. O relatório que ele apresenta, assim, você pegar dados de milissegundos de movimento e tentar julgar a intenção dos atletas a partir disso, é algo que o futebol não permite, né? Existem vários fatores que podem contribuir para que o atleta faça movimento A, movimento B e de maneiras diferentes. Existe cansaço, existe falta de concentração, existe o cara ter tomado todas no dia anterior, existe um time ter vindo de um título poucos dias anterior e o time quase inteiro tá de ressaca e jogar um clássico dias. Existe muita coisa. E não é o relatório da inteligência artificial que vai medir a intenção dos atletas. Mas a minha impressão é que ele acredita piamente nisso. E aí ele vai levando isso adiante em novos estágios para encontrar alguma maneira de validar o que ele fala. Para mim, isso continua mais num caminho de um devaneio do que propriamente de uma denúncia séria que deva ser aprofundada. E na mesma entrevista ele diz que há um documentário sendo feito, que vai ser lançado em breve, que vai contar a história do Campeonato Brasileiro e como o título foi retirado do Botafogo. E é um documentário, um filme que vai alertar o mundo, né, e o Brasil, palavras do Textor, que o Brasil vai servir de exemplo para o mundo como a corrupção no futebol foi combatida através do que aconteceu com o Botafogo.
Isso é uma crença muito grande. E eu não consigo compactuar com essa linha. E tem gente que acha que a Terra é plana, pelo amor de Deus. Ela é redondinha lindamente. Fala, Andrezão. Na França ele não faz nada disso. Nos outros lugares onde ele atua no futebol, ele não age assim. Por quê? Né? Será que só aqui essas inconsistências acontecem? O relatório da inteligência artificial, que é apresentado como se fosse a vanguarda da análise em qualquer lugar, porque ele diz que isso é utilizado em outras áreas, até no sistema judiciário. No bom português do futebol, seria uma comprovação de que jogadores fizeram corpo mole nessas partidas. Uhum. Eles deveriam ter agido de uma maneira e agiram de outra. Até goleiros que levaram gols de pênalti são acusados, entre aspas, nesse relatório, de terem falhado. Por quê? Porque foram para um lado e a bola foi para o outro. Eles deveriam ter saltado para o outro lado. Então, enquanto o senhor Textor não trouxer uma prova, não precisam ser 2 provas, seja de corrupção de arbitragem, seja de manipulação por intermédio de facilitação dos jogadores, eu sempre vou dizer que ele continua devedor, que ele já foi ao STJD, não aconteceu nada, ele já foi a promotores de justiça, não aconteceu nada, ele já contribuiu para a implantação de uma CPI em Brasília, com sessão secreta, e nada aconteceu. Ninguém acredita nele. Por quê? Porque ele não tem uma prova do que ele está falando. E agora, num movimento estratégico, concordo com o Gustavo, para conferir credibilidade a essas teses que ele apresenta, ele sangra a própria carne. Ele fala que jogadores do time dele corromperam partidas no ano passado, pelo menos uma partida. Essa é mais uma atitude absolutamente irresponsável por parte do Textor, porque agora ele está arriscando a acabar com a carreira de jogadores que passaram pelo Botafogo e não estão mais lá. E não é difícil descobrir, no sentido de quem não está mais, e puxar um fio. É isso que ele está fazendo com a carreira desses jogadores que um dia trabalharam para ele. Sem falar que, se isso aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, o torcedor do Botafogo, aquele que agita pompom para o John Textor e não pensa, apenas baba e dá risada de coisa que é séria, já está querendo saber quais foram os jogadores que entregaram o troféu. Porque isso é assim, é um pulo atualmente. Ele está jogando o nome de atletas que trabalharam no Botafogo no lixo, na lama. Mesmo que ele não dê os nomes. E quando ele fala, não vou dar os nomes, não serve para nada não dar os nomes. A atitude é a mesma. Ele apenas se livra de um processo. Embora todos os que saíram do Botafogo podem se juntar e processá-lo. Porque o grupo de pessoas que ele colocou sob suspensão é conhecido. É só ver quem estava no Botafogo em 23 e não está mais. Só. Acabou. É isso que ele está fazendo com esses jogadores. Para conferir um pouquinho de seriedade. Não, peraí. Se ele está dizendo o que aconteceu no Botafogo, então ele deve ter razão mesmo. Não está com medo. Olha que coragem ele tem. Este é o senhor que, de todas as formas, tem tentado descredibilizar o futebol no Brasil. O futebol onde ele veio participar com uma posição muito importante, que é a de dono, entre aspas, do futebol do Botafogo. Olha o Botafogo, olha a importância do clube no qual ele dá as cartas hoje. Mas esse é o senhor que tem tentado descredibilizar a indústria do futebol no Brasil de todas as maneiras. E também falando com os nossos colegas do Globoesporte.com, numa outra nota que teve bastante repercussão, ele ataca o Bahia dizendo, se não fizermos alguma coisa, daqui a pouco o Bahia vai ganhar todos os campeonatos, porque no Brasil não existe teto salarial ou fair play financeiro. Como ele ousa falar em primeira pessoa se não fizermos nada? O que ele está fazendo? É engraçado, você percebe que são métodos. Ele quer bagunçar o coreto e já conseguiu,
Mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, temos que tomar providências, porque senão as coisas vão ficar complicadas. Então, assim, é um irresponsável até agora, porque não tem prova de nada do que diz, é tudo subjetivo, ninguém acredita no que ele fala, exceto alguns setores da torcida do Botafogo, por uma razão que é simples, e agora ele arrisca acabar com a carreira de alguns jogadores que estavam no Botafogo no ano passado e não estão mais. Sem falar nas outras loucuras que ele mencionou nessa entrevista, como, por exemplo, a existência de um jogo manipulado na Copa do Mundo do Catar. Um jogo que foi apitado pelo Rafael Claus. Ele diz isso textualmente. Então, até isso, esse cidadão tem feito. Tá aí, pessoal. Então, o Verdão tá sendo muito falado, né? Bem, né, pessoal? É bom quando o clube tá sendo muito comentado entre os comentaristas, né? Que é uma maneira de saber que o time tá bem, né? É ruim quando tem aquelas informações bomba aí, né? Que acaba que afeta os jogadores em campo, né? Se comparando aí a outras equipes, né, pessoal? Que passa, né, por momentos de tensão entre diretoria e o elenco, né? E o Verdão não. O Verdão, tudo bem, tudo funcionando perfeitamente, né, pessoal? Isso é bom, né? Que vocês veem que os jogadores entram em campo, conseguem dar o seu melhor, se concentrar e ter um jogo saudável, né? O último jogo aí o Verdão ganhou com folga, né? Um jogo que o Verdão venceu por 2-0, né? E amanhã tem jogo aí diante do Fluminense. E você está confiante aí? Deixa aqui já o seu palpite, pessoal, e comente de qual cidade vocês vão ver esse jogo, né? O Abel Ferreira tá sabendo escolher o time, né? O Felipe Antes estreou já com um bom desempenho, né, pessoal? E sem dúvida alguma é um cara que chegou aí para virar ídolo no Palmeiras, né? O Dudu também de volta aí, tendo uma boa relação com a torcida, né? Deu entrevista aí falando, né, sobre essas negociações, né? Às vezes as mídias querendo pressionar nessa do Dudu, né? E também a Leila Pereira, mas, pessoal, sem dúvida alguma, o Dudu é muito superior, é muito maior do que a Leila Pereira, né? Com todo o respeito, né? Sabemos aí do mérito que ela tem de fazer uma boa gestão aí no clube, mas Dudu tem seu histórico, né, pessoal? Tem seu passado, assim, né? De momentos marcantes, né, para a torcida, e dessa forma aí, né, ele teve essa autonomia, né, de falar, não vou ficar, para que assim eu consiga fazer a torcida mais feliz. Esperamos, né, que o Dudu consiga, pessoal, né, dar o seu melhor cada vez mais aí para o Palmeiras, né, pessoal? Então, segundo informação, pessoal, aqui que o Gabriel Jesus está na mira do Al Hilal, né, e a transação milionária pode, né, na verdade, vai render, né, pessoal, no Palmeiras, né? Então, o Gabriel Jesus aí, ele tá de saída do Arsenal, né? E tudo que indica aí que ele vai ser negociado aí com um clube muito milionário, pessoal, na Arábia, né? E o Al Ittihad, né? E dessa forma aí o Gabriel Jesus vai trazer milhões e milhões aí para o Palmeiras, né? Ele que foi jogador da base aí do Verdão, né? E vocês, pessoal, tá confiante na vitória diante do Fluminense? Deixa aqui o seu palpite. Se é novo aqui, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês. Aproveita para se inscrever, que assim você receberá, né, novidade do time do coração. Não esqueça, pessoal, de deixar seu like também no vídeo.